Irmãos, hoje o texto que a gente vamos estar lendo é em Lucas 12, a partir do verso 36, que diz assim: Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor a voltar. Ele dá as festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, hoje nós iremos ver algumas características de servos. E o texto, se você for dar uma lida mais aprofundada, não somente em Lucas, mas também a gente pode encontrar esse texto lá em Mateus 25, se eu não estou enganado. E o texto ele separa dois grupos de servos: o servo bom e o servo mau. Você está incluído em um desses dois grupos. Porque quando as Escrituras fazem separação entre dois grupos, ou é um ou é outro, ele não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você está de acordo ou você não está de acordo. Não tem meio termo. Então, o texto ele vai separar dois grupos, de bom e de maus servos. Então, iremos hoje observar algumas características desses dois grupos, a qual nós encaixamos, estamos. Se de fato nos consideramos servos. Servo, quando a Bíblia trata de servo, não está apenas tratando de um serviçal assalariado, pelo contrário. Quando a Bíblia ela se refere a servo, ela está, no original, no grego, está tratando do doulos, que era um escravo, que trabalhava nas casas dos seus senhores, administravam, faziam todos os ofícios ali na casa dos seus senhores. Então, está se referindo ao doulos, do grego, escravo. Então, quando nós olhamos para o texto, nós podemos ver que todos os que estão na casa são chamados de servos, mas nem todos servem. Eles são chamados de servos, têm a nomenclatura de servos, mas nem todos estão servindo. Certo? O texto e essa parábola se refere à segunda vinda de Cristo. Ela demonstra a atitude do servo para com a vinda do seu Senhor. O texto é claro em Lucas 12, 36 ao 37. Se você tiver a oportunidade de ler, lendo com calma, você vai ver que essa parábola se refere à vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo. Então, ele demonstra a atitude dos servos com relação à vinda do seu Senhor. Como eles estão agindo? Quais são as reações? O terceiro ponto é que observamos as atitudes dos servos desses dois grupos, o bom e o mau servo. Como já disse, você está incluso em um ou outro, não há meio termo. Ou você é bom servo, ou você é mau servo.
Então a gente vai observar algumas características. Primeiramente, do bom servo. Vamos começar pela boa notícia, né? A boa notícia, que é o bom servo. Quando nós olhamos para o texto, nós observamos que este servo, ele é fiel. Ele tem fidelidade para com o seu Senhor. A gente observamos isso lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 26, que vai dizer: bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, uma das características deste servo é a sua fidelidade para com seu Senhor. E tristemente, quando se fala de fidelidade, muitas vezes as pessoas falam de questões financeiras, né? Abordam logo esse assunto em questões financeiras. Mas não somente se trata exclusivamente, fidelidade se traduz em questões financeiras. Pelo contrário, fidelidade ela se caracteriza com obediência. A gente vê claramente em Hebreus 5:9. A fidelidade ela é própria dos que estão em Cristo e o obedecem, sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para os que lhe obedecem. A causa se tornou causa de salvação somente para aqueles que lhe obedecem. A salvação ela só surte efeito somente para aqueles que estão em obediência, não para aqueles que estão em rebelião e desobediência. Então, ser fiel significa obediência, e isso é característica, isso é próprio dos que estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus não tem essa característica. Obediência. Por quê? A salvação ela só surte efeito daqueles que estão em obediência como está escrito em Hebreus 5:9. Esta fidelidade não depende das circunstâncias. Vemos em Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Não depende das circunstâncias. Não depende se está doente, se é rico ou está em situação de dificuldade financeira. Não depende se algo está limitando as suas ações. Não depende se está preso em uma cadeia. Não depende se está sendo perseguido, se está sendo odiado. Não depende das circunstâncias. A sua fidelidade, ela não depende de circunstância. Ela depende exclusivamente da sua fé. Da sua fé. Então ele permanece fiel, porque ele conhece o seu Senhor, porque ele conhece o seu pastor e ouve a sua voz, e dele também é conhecido. A sua fidelidade não está fundamentada em nada deste mundo, em homens, em ministérios, não está delimitada. Mesmo se o mundo inteiro se levantasse contra o cristão, aquele que é fiel a Cristo, ele enfrentaria o mundo inteiro para defender e para permanecer na posição que o seu Senhor colocou. Hoje nós sabemos, irmãos, que eles, aqueles que se dizem cristãos, que a sua fidelidade é moldada às circunstâncias. Ora ele é fiel, outra hora não. Uma hora está em obediência, outra não. Uma hora está defendendo a Cristo, a causa de Cristo, outra hora não está. Uma hora está disposto a fazer algo pela causa e outra hora não está. E fica cocheando em dois pensamentos, e Elias disse: não podeis estar cocheando em dois pensamentos. Ou servir a Deus, ou a Baal, ou aos ídolos do seu coração. Você não pode servir a dois senhores. Não há meio termos. Você entende? Então, essa fidelidade não depende de circunstâncias.
Não depende. E se ela depende de circunstância para você, infelizmente você não é um bom servo. Um outro ponto importante de citar aqui é que ele é prudente. O servo de Jesus Cristo, o fiel servo de Jesus Cristo, ele é prudente. Ele tem isso em si. A prudência é característica daquilo que ele está fundamentado. Prepara-se antecipadamente, em Mateus 24, 4. Mas o prudente levam azeite em suas vasilhas. Eles se preparam antecipadamente. Levam consigo reservas. Eles não esperam de última hora. Eles não esperam improvisar. Eles são prudentes. Eles se preparam antecipadamente. Eles estão aguardando o seu Senhor de forma antecipada. Eles não esperam a trombeta tocar e anunciar aí vem o noivo. Não, eles já estão o aguardando. Por quê? São prudentes. Tem isso consigo a prudência. E isso, logicamente, envolve sabedoria. Alguém que é sábio, ele se antecipa, se prepara antecipadamente para alguma circunstância, para não ser pego de surpresa. E é exatamente isso que os servos bons, aqueles que estão em Cristo, eles têm consigo. Eles não estão não estão esperando ser pegos de surpresa. Eles estão se preparando de forma antecipada. Isso também a gente vê no versículo 16 do capítulo 25 de Mateus. O servo granjeia mais talento. Aquilo que lhe foi concedido, ele não guarda para si, ele multiplica. Aquilo que foi concedido a ele, ele multiplica, ele passa para frente. É o que Paulo falou, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Aquilo que eu recebi do Senhor, ora, não tem como você dar nada a ninguém se você não tem. Você não pode dar algo que você não tem. Mesmo que você simule ter, mas você não vai conseguir passar aquilo que você não tem. Paulo não me diria isso se ele não tivesse algo para transmitir aos irmãos, para passar para frente. E o que ele tinha? O Evangelho de Jesus Cristo, a cruz de Cristo. Era o que ele tinha para dividir com aqueles que o ouviam. O que nós temos para dividir com aqueles que estão à nossa volta? O que nós temos para transmiti-los? Será que nós nos preparamos antecipadamente para dividirmos aquilo que possuímos? Ou ajuntamos e não espalhamos? Porque Jesus falou, né? Que aquilo que recebeste de graça, também de graça dai. Aquele seu servo não ajunta, mas espalha. E muitas vezes nós estamos, irmãos, com uma alta preservação. Queremos se autopreservar. Não queremos acabar com as nossas amizades, ou ser prejudicado no trabalho, ou em casa. Nós queremos que tudo esteja bem. Mas a que custo? A que custo nós estamos nos autopreservando? Então o servo ele é prudente, ele tem prudência, porque ele é sábio. E a sua sabedoria não tem teor humano, ela vem do alto. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 2, se eu não me engano, ou é o 3, que fala acerca do homem espiritual, que discerne bem todas as coisas, mas de ninguém é discernido. E só pode discernir bem as coisas aquele que tem o Espírito de Deus. Porque entende as coisas espirituais, discernindo através, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. E não na sua carnalidade. Porque aquele que é carnal só entende as coisas da terra. Porque o Espírito que está nele é próprio do homem. Lá está falando exatamente isso em 1 Coríntios, né? Mais ou menos assim. Então, ele é prudente. Um outro ponto, ele está apercebido.
atento a todos os sinais. Lucas 21, 28 ao 31. Em Lucas 21, do 28 ao 31, Jesus diz que os seus discípulos estariam observando os sinais e percebendo que a vinda do seu Senhor estava próxima. Você tem percebido os sinais, irmãos? E os sinais que hoje em nossos dias têm acontecido diante dos nossos olhos têm impulsionado a nós sermos mais fervorosos a buscar o Senhor? Ou estamos amontoando ocupações e preocupados com o que havemos de comer, com o que há vestir no dia da manhã, enquanto os sinais cada vez mais se intensificam? Porque, se você não sabe, estamos vivendo o dia dos últimos dias. Estamos vivendo a última hora. Será que nós temos dado prioridade ao reino dos céus? Porque os sinais estão aí, nos céus e na terra. Guerras e rumores de guerra. Nós vemos eclipse solar, vemos a lua se tornar em sangue, vemos chuvas de meteoros, estrelas caindo do céu, vemos o mar regredir cerca de 1 quilômetro, vemos a sociedade cada vez mais pervertida e perversa. Estamos vendo isso todo dia, todo dia. E aí? Diante dos sinais, se somos bons, fiéis, servos, nós estamos apercebidos e percebendo que a vinda do nosso Senhor está iminente, está próxima, muito perto. Estamos nos preparando de forma antecipada. Se não estamos observando, atento aos sinais, então o servo ele está atento e está orando em todo o tempo. Ora, Efésios 6,18, orando em todo o tempo. Com todas rogos e súplicas no Espírito, orando em todo o tempo. Ora, se tem uma coisa defasada e muito vergonhosa, são as reuniões de orações. Ninguém quer orar. E o seu Senhor alertou. Quando o seu Senhor, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? É uma pergunta retórica, porque ele sabe a pergunta. Porque lá estava nesse texto falando de oração. No texto da parábola da viúva e do juiz iníquo está falando de oração, de perseverança em oração. E se tem uma coisa vergonhosa nas igrejas evangélicas cristãs, são as reuniões de orações. Porque ninguém gosta de orar, ninguém quer orar. Ou seja, isso demonstra o quê? Uma autoconfiança própria e autodependência, porque só ora quem depende. Nós estamos minguando, nós estamos frios, nós estamos arrogantes muitas vezes. E a Bíblia diz que o bom servo estará em vigilância, em oração, orando em todo o tempo. Ele se aplica ao serviço. Mateus 24, 46 vai nos mostrar isso. No progresso do reino e da causa de Cristo. Não é no progresso de ministérios. Não é nas atividades de ministérios. Mas é na aplicação, a propagação do reino de Deus. O bom servo e fiel, ele propaga o reino de Deus e tem interesse na causa de Cristo. Não é nas suas próprias causas, é na causa de Cristo. A causa de Cristo para ele é urgente. Será que nós temos colocado como prioridade a causa de Cristo? Não é a nossa causa e nossos interesses. Às vezes nós estamos tão rodeados de atividades que estamos buscando, muitas vezes não a causa de Cristo, mas as nossas próprias causas. Porque, ora, tem aqueles que querem fazer o seu reino dentro do reino de Deus. E o bom servo, ele tem interesse no reino de Deus e na causa do seu Senhor. Sua recompensa é a vida eterna.
Depois de ele demonstrar a sua fidelidade, o seu empenho na promoção do reino de Deus, a sua prudência, a sua vigilância em oração, no final, ele terá a vida eterna. Não é no caso de que ele terá a salvação, não. Ele já tem a vida eterna, só que será consumado. Essa vida eterna será consumada na vinda do seu Senhor. Romanos 6:22 diz: mas agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Por fim, a vida eterna. Essa é a recompensa para o bom servo e fiel. Agora vamos dar uma olhada no mau servo. O mau servo, primeiro, ele é infiel. Apesar de conhecer o seu Senhor, negligencia a sua vontade. Mateus 25, 24 e 24. Mateus 25, no 24 e 25. Ele negligencia a vontade do seu Senhor. Está falando da parábola dos talentos. Daqueles servos em que a um foi dado 5 talentos, outro 10, outro 3. E eles foram. Mas alguns granjearam outros talentos, outros não. Apesar de saber a vontade do seu Senhor, ele escondeu o talento. E disse: olha, eu sei que o Senhor é severo. E que pede conta da onde não foi semeado. Não foi granjeado. E eu tive medo e escondi o meu talento. Está aqui o meu talento. Ele foi infiel. Porque não era para ele esconder. Não era para ele guardar para si. Era para ele multiplicar. Era para ele em busca dos interesses do seu Senhor. E ele foi infiel. A infidelidade é característica daqueles que não estão em Cristo. Dos servos que, apesar de conhecer a vontade do seu Senhor, mas não tem interesse. Ora, eu sei o que é preciso fazer, mas eu estou cansado. Eu vou ver minha junta de boi. Estou muito ocupado com meus afazeres. Para que isso? O meu Senhor, ele vai entender. Então, uma das características é que ele é infiel. A segunda eles são escarnecedores, andando segundo os seus desejos. Em 2 Pedro 3, no verso 3 e 4, fala acerca disso, que haveria homens que viriam, homens escarnecedores, que viriam segundo os seus desejos, e eles diriam: onde está o Senhor, a promessa da sua vinda? Que até agora, desde que nossos pais dormem, até agora nada aconteceu. E nós vemos isso muito, irmãos. Não vemos com palavras, vemos com atitudes. Porque eles põem em dúvida a promessa da vinda de Cristo, a indiferença acerca da vinda de Cristo mostra o seu escárnio. Porque quando eu ajo de forma indiferente à vinda de Cristo, eu estou desacreditando que Ele vai voltar, que Ele vai vir. Quando eu estou mais interessado em mim, em me produzir todo, em ter blá, e aquela coisa toda de viver uma vida regalada, e vamos ver isso aqui, eu estou dizendo que a vinda do Senhor, de forma não verbal, mas de forma prática, que Ele não vai vir. Ele não vai vir. E é exatamente isso que o texto ele vai dizer: homens segundo os seus desejos. Então, homens que priorizam sua vontade, o seu eu. Então, eles põem a sua vida, põem a vinda de Cristo em xeque, a promessa da sua vinda. O terceiro ponto:
não creem na súbita volta de Cristo. Eles não creem. O infiel não crê. Não crê que Cristo vai voltar. E pasme o texto de Lucas 12, 45, o texto é o 12, no verso 45. Vai dizer que eles no seu coração dizem, no seu coração é oculto, é íntimo, não é verbal, não é eu chegar aqui e dizer, olha, Jesus Cristo não vai voltar. Não, é dentro do seu coração, é no íntimo. Eles dizem no seu coração, meu Senhor tarda e não virá. Ele não virá. Para que eu vou estar orando? Jesus não vai orar, não vai vir mesmo? Para que eu vou estar falando de Jesus aí, que a sua vinda é iminente? Ele não vai voltar mesmo? Ele não vai voltar? Tomara que não volte, que eu estou muito bem aqui. Tomara que ele demore bastante tempo. Que eu estou prosperando financeiramente, eu estou na minha empresa, eu estou batendo. Não, na minha família está uma maravilha, eu tenho a melhor família do mundo e tomara que ele não volte tão cedo. Então, intimamente, eles dizem que meu Senhor não vai voltar. Se aproveitam dos demais criados. Eles se aproveitam. O mau servo infiel, ele não somente desacredita na vinda do seu Senhor, vivendo de uma forma indiferente e vivendo para si mesmo, mas ele também se aproveita dos seus irmãos na fé. Ele se aproveita. Em Lucas 12, 45 diz que ele espanca os outros conservos. Em Atos 20, 29, 30, Atos 20, no 29 e ao 30, vai dizer que se levantaria no meio do povo de Deus homens que não perdoariam o rebanho. Não perdoariam o rebanho, e eles viriam dizendo coisas pervertidas, tentando levar após si multidões. Seguidores, né? Hoje na internet tem aquele negócio de seguidores. Quantos seguidores tem? E um monte de gente seguindo aquelas pessoas. Então, eles começam a se aproveitar dos seus irmãos. Eles começam a enganar. E na sua infidelidade quer arrastar outros. Quer levar após si a outros. Na sua arrogância, na sua carnalidade, na sua infidelidade, ele quer convencer aos outros que eles estão certos e que a forma como eles estão vivendo é a correta. Eles vivem, vamos dizer, como o mundo, vivem abraçando o mundo e falando como o mundo porque são do mundo e querem convencer aos outros que esse estilo de vida, isso como eles vivem, é normal. É a liberdade cristã. Podemos ser livres. E isso tem... para que ser legalista? Isso aí é legalismo. O irmão quer ser muito santo, então vamos viver dessa forma aqui. Vamos abraçar a tendência do momento. E ele quer arrastar com aparência de piedade os irmãos. Eles não entram no reino dos céus e também não deixam entrar aqueles que querem entrar. Que lá no capítulo 23 de Mateus fala acerca dos fariseus, que eles não entravam, também não deixavam os outros entrar. Então, eles começam a espancar os criados e as criadas e não perdoam o rebanho, falando coisas pervertidas para conquistar a maior quantidade de pessoas possível. A sua negligência e desinteresse com relação ao Senhor conduzem a uma vida regalada e confortável. Eles não ligam para o seu Senhor, eles não dão a mínima para a causa de Cristo e por isso vivem uma vida regalada, vivendo segundo os seus desejos. Não que todos esses infiéis vivem de uma forma abastada. Não.
vivem na sua arrogância, vivem no seu orgulho e muitas vezes não são ricos. Comem e bebem e eles comem e bebem. Eles têm falta de sobriedade. No verso 45, eles comem e bebem com os ébrios. Então, tem falta de sobriedade. Eles não conseguem discernir. Eles não têm entendimento das coisas que estão acontecendo. Eles não estão nem aí. Quando alguém está sob o efeito de bebida, ele não consegue discernir o certo e o errado. Ele está sob o efeito de álcool. Aquele que está com as suas mentes entorpecidas pelo pecado, eles não conseguem discernir o espiritual do carnal. Tudo é a mesma coisa para eles. Vivem uma vida de aparência, mas enganando a si mesmo e tentando enganar a outros. É uma falta de sobriedade espiritual. Porque, ora, Paulo fala, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei do Espírito. Então, quando há contenda e divisão, é porque estão embriagados. Não há sobriedade. Quando há divisão em meio à cristandade, quando há brigas e conflitos, é porque não há sobriedade. Eles estão buscando o seu próprio interesse. Eles não estão discernindo o que está acontecendo. Então, para fechar, aqui terminando, irmãos, o fim destes, quanto uns o fim, bom servo e fiel, o fim da sua carreira é a vida eterna com seu Senhor. O fim destes, sua parte é com os infiéis, onde ardor, pranto e ranger de dentes. No verso Mateus capítulo 24, 51. Irão para o tormento eterno. Mateus 25, 46. Irão para o tormento eterno. A sua parte é com os infiéis. Ora, viver uma vida de infidelidade, viver uma vida para si mesmo, e a sua parte será com os infiéis. Não há meio termo, irmãos. Você está num destes dois grupos. Você é um bom ou mau servo. Não há meio termo. Ou você está em fidelidade com o Senhor, está compromissado com Cristo, ou você está debaixo de condenação e indo para o tormento. Você está aqui hoje, tem a oportunidade de se arrepender, de refletir sobre a sua vida e como tem levado ela, como tem levado a sua profissão de fé, se tem levado com seriedade e tem tido zelo por Deus, ou você tem desprezado o seu Senhor, vivendo segundo os seus próprios caminhos, só usando o nome de Cristo para se promover, só usando o nome de Cristo para obter os benefícios que Cristo traz, mas não querendo ter compromisso com Ele, nem com sua causa. O seu fim será a perdição e o tormento, que está reservado para os infiéis. Mas se você se mantém em fidelidade, continue assim, irmão. Continue e persevere na fidelidade ao Senhor, na sua obediência e no seu amor por Ele. Porque Paulo falou, eu lutei o bom combate, guardei a fé, cumpri a minha carreira, e agora a coroa da justiça está reservada para mim, não somente para mim, mas todos aqueles que amam ao Senhor e a sua vinda. Então não é somente amar o Senhor, é amar a sua vida, estar com o seu coração voltado à vinda do Senhor. Então que nós pensamos sobre isso, irmão, e venhamos a ter uma atitude diferente. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus abençoe.